Eustáquio, será que é possível mesmo alguém aprender inglês em 6 meses? Ou em menos de um ano, igual você costuma dizer? Entre 6 meses a um ano? E a minha resposta para essa pergunta é muito simples. Não só é possível você aprender inglês em 6 meses ou em 8, no máximo. Mas não pode passar de um ano. E quando eu digo não pode passar, é porque, na verdade, o que é impossível é o cérebro conseguir concatenar os elos da cognição lógica, da estrutura lógica e estrutura fonética da língua inglesa ou de qualquer outro idioma estrangeiro, se o aluno demorar muito tempo. E por que eu digo isso? Porque o nosso cérebro ele precisa consolidar o nível que ele está de compreensão, automatizar aquele nível e já partir para o próximo. Tendo aquele nível de competência lúcido e sólido. Então, o que é impossível, e você já deve ter ouvido muita gente falar que para aprender inglês, 3 anos, 5 anos, 6 anos. Tem gente que ainda fala, tem 8 anos que eu estudo inglês e ainda não consegui alcançar um nível de fluência que eu queria. Meu inglês ainda não está legal, ainda não converso inglês com segurança, com confiança. E o que eu quero te dizer é o seguinte, estudando errado, nem 10 anos, nem 20 anos serão suficientes para alguém alcançar a fluência em inglês. Porque o arcabouço, a estrutura lógica, a quantidade de conhecimento estrutural e fonética da língua inglesa que você precisa dominar para poder ser fluente é um conteúdo tão pequeno, tão simples. E quando eu digo pequeno, é de um tamanho o suficiente para você alcançar um bom nível de fluência. E quando eu falo bom nível de fluência, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer uma fluência parecida com a fluência de um nativo americano ou australiano ou inglês da Inglaterra com 4 aninhos de idade. E uma criança de 4 anos comete muitos erros de pronúncia, ainda pronuncia algumas palavras de forma engraçada, mas ela consegue se comunicar, ela é fluente, ela é linguisticamente, funcionalmente fluente no seu idioma nativo. É claro que, se você quiser passar de um nível bom de fluência para um nível ótimo, e do ótimo para excelente, aliás, antes do ótimo tem o very good, tem o muito bom, né? Tem o bom, tem o muito bom, tem o ótimo, tem o excelente e tem o fantástico, extraordinário nível de fluência, que eu diria que é um nível de proficiência, quase de nativo. Um nível que eu considero que eu estou. Porque eu não sou nativo, eu não nasci nos Estados Unidos, nasci no Brasil, comecei a estudar inglês com 13 anos de idade, e com 14 anos de idade, um ano depois, apesar de ter um conhecimento pequeno em termos de quantidade, eu sabia aquela pouca quantidade com muita qualidade e que foi o suficiente para eu começar a dar aula. Eu era aluno no livro 3 e comecei a dar aula, a ser professor para o livro 1, livro 2. Peguei turmas do livro 1, turmas do livro 2 e comecei a dar aula. E comecei a me apaixonar cada vez mais e ensinar o que eu sabia, ensinar aquele pouco que eu estava na frente dos meus alunos que estavam aprendendo comigo, nas turmas iniciantes, e eu fui aprimorando. Até muito tempo, aliás, pouquíssimo tempo depois, eu lembro que eu só consegui ser aluno até o livro, acho que eu terminei só até o livro 4. Quando foi para começar o livro 5 como aluno, eu peguei para dar uma aula para uma turma no horário que era para eu estudar, e aí eu nunca mais estudei. Eu tive que estudar sozinho, pro resto da vida. E nunca mais fiz nenhum curso de inglês. E fui evoluindo, e depois fui dando aula, fui evoluindo com os meus alunos, e fui dando aula até o último livro, até o último nível avançado, de conversação avançada lá da escola, e eu já tinha parado de estudar no livro 4.
Por quê? Porque apesar de eu saber pouco, eu sabia tudo daquele pouco. Eu sabia aquela pequena quantidade com alta qualidade. Era como se eu soubesse falar inglês com 1 ano de estudo, igual um nativo americano conversava. Cometendo erro de pronúncias, cometendo erro de gramática, mas eu me comunicava. E aquilo que eu sabia bem sabido e conseguia transmitir e ensinar aquele pouco que eu sabia com qualidade para quem era meu aluno. Então me dói ver as pessoas acreditando em tanta asneira de que inglês é difícil de aprender, ou de que leva 6 anos, 7 anos, 10 anos. Leva 6, 7 anos estudando errado. E mesmo assim, depois de 10 anos estudando errado, você vai chegar à triste conclusão de que você perdeu o seu tempo. Essa que é a grande realidade. Porque quando você descobre como que o seu cérebro aprende, e você segue um passo a passo, com gradatividade lógica, você em pouquíssimo tempo, e esse tempo que eu falo pouquíssimo, é entre no máximo 6 meses a 1 ano, e não pode demorar mais do que isso, porque você precisa ter a lucidez do nível que você está para poder galgar o próximo degrau na sua escala, na sua escada de aprendizado, na sua escala de evolução. É claro que se você quiser ser um nível de fluência, de nível de proficiência, quase de nativo, extraordinary fluency level, né, num nível de fluência extraordinário, é claro que você vai estudar pro resto da vida. Igualzinho eu tenho que estudar até hoje. Principalmente porque eu ainda sou apaixonado, além de ensinar inglês, eu sou apaixonado por fazer tradução simultânea. Eu sou intérprete simultâneo. Então, a cada evento eu tenho que me preparar para o conteúdo técnico daquele evento e saio de lá, dependendo do evento, com 4 novas palavras ou com 40 novas palavras. E é assim. O conhecimento é infinito. E o aperfeiçoamento, a perfeição, a melhor definição de perfeição que eu já ouvi alguém dizer é que a perfeição é igualzinho ao horizonte. A gente vislumbra o horizonte de onde a gente está, mas a hora que a gente alcança aquele horizonte, a gente sempre vai enxergar um outro horizonte na frente. E isso é lindo, isso é maravilhoso. A gente alcançar os nossos horizontes e nos permitir enxergar outros e aperfeiçoar cada vez mais para alcançar novos horizontes e conquistar novas habilidades e desenvolver novas competências. Então eu te convido para parar de acreditar em asneiras de que inglês é difícil. Eu sei que é muito comum as pessoas quererem ou terem dificuldade de acreditar que inglês é fácil, porque elas já tentaram tantas vezes e se frustraram, que é muito natural para nós, seres humanos, não acreditarmos que inglês é fácil, porque afinal de contas a gente não conseguiu. Então é muito mais comum a gente ficar buscando pessoas que concordam com a nossa opinião de que inglês é difícil, ou que é quase impossível, ou que leva 10 anos para aprender, ou que tem que morar num país onde se fala inglês para a gente alcançar a fluência, o que é uma outra asneira. Eu alcancei a fluência aqui no Brasil, dei aula de inglês aqui no Brasil durante 15 anos, e só depois disso eu fui morar nos Estados Unidos. E é muito comum as pessoas falarem, você morou nos Estados Unidos quase 10 anos, por isso que seu inglês é bom. Não. Eu já era professor de inglês aqui no Brasil há 15 anos. Então eu te convido a parar de acreditar que inglês é difícil. E te convido a estudar inglês de uma forma correta. Focando na pronúncia, obedecendo um método que te ensina inglês. E que simplesmente não te fala como é que aprende inglês. Que tem que ouvir, que tem que prestar atenção na pronúncia, mas um método que seja um atalho. Um método que seja uma via expressa. Eustáquio, você está fazendo propaganda do seu curso de inglês, Fluency 1, 2, 3. Mas é claro que eu estou fazendo. Se eu sou um professor há 36 anos e eu conseguir formatar um curso de inglês que dá o pulo do gato, que dá os macetes e que dá a via expressa para o meu aluno aprender
em 6 meses, no máximo 1 ano, o que até eu mesmo levei muito mais tempo para aprender, porque eu não tive um método igual ao meu para estudar. Eu tive que aprender levando todos os tombos, todos os escorregões e dando todas as cabeçadas ao longo da minha jornada. E é isso que eu quero convidar você para conhecer um método que vai te ensinar inglês de forma rápida, que vai te mostrar como que as peças se unem do quebra-cabeças para que você desenvolva o pleno domínio estrutural e fonético da língua inglesa, para você perder o medo de conversar em inglês, perder o medo de se permitir se comunicar em inglês. Essa foi a dica desse vídeo. Se você gostou, já dá um joinha, já compartilha esse vídeo com um amigo e não deixa de se inscrever no canal para que você seja... e clica no sininho para que você seja notificado dos próximos vídeos que eu postar com mais dicas de pronúncia e com mais dicas de gramática para ajudar na sua jornada de aprendizado do inglês. Um grande abraço. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Valeu!